Leitura da Bíblia do dia 25 de julho, o segundo livro de Crônicas, capítulos 14, 15 e 16, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Abias descansou com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso. E houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nem um sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos,
porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara, na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, e com clarins, e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedrão. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. Capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijão, Adã, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque
se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 18. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras,
e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio.